Do Senhor a todos vocês que estão aqui no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. É uma alegria novamente poder estar com vocês nessa lição número 4, a lição de jovens, que fala da história aqui do livro de Josué, Tempo de Conquista. E o tema de hoje, nesse sábado à tarde e amanhã, a escola dominical já, nós estamos gravando agora à tarde. O tema de hoje fala sobre vencendo os obstáculos. Então, quando nós olhamos dentro da história de Josué, de todos os obstáculos que ele venceu, de todas as batalhas que enfrentou, de todo o chamado que Deus fez para ele, nós lemos toda essa trajetória de Josué. E aqui no texto do dia fala assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Livro de Josué, capítulo de número 4, versículo de número 24. E aqui a síntese desta lição fala: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Essa é a lição que nós vamos estudar hoje com vocês, que têm assistido os vídeos, que têm divulgado, curtido e que se inscreveu no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. A introdução dessa lição, ela vai dizer assim: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam arrumados, todos estavam animados, ou melhor dizendo, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Mas para isso acontecer, eles teriam que atravessar o Rio Jordão. E o Rio Jordão era bem numa época de cheia. E quando acontecia essa época de cheia, a dificuldade era grande. Era difícil para atravessar, mas era esse momento em que eles foram chamados. E aqui nós dizemos: tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras, mas também há obstáculos naturais. Em toda a trajetória, em toda a vida das pessoas que servem a Deus, ela vai encontrar no meio da jornada dela, no meio da batalha dela, da vida dela, ela vai encontrar muitas dificuldades em várias áreas. Essa é a introdução. O primeiro tópico, ele vai dizer assim: atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo, dia 10 de Abib. O que é esse Abib aqui? É o calendário sagrado judaico. É o 7º mês do calendário secular. E o significado desse mês aqui de Abib significa espigas de grãos, espigas verdes, espigas e grãos verdes. Então é mais ou menos lá por meados de março até meados de abril, esse mês aqui de Abib. Era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, que era o êxodo, o dia que eles saíram do Egito, que eles conseguiram, guiados pela mão do Senhor, protegidos pelo Senhor, foi esse mês, foi essa saída do Egito, o êxodo. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o êxodo, o Senhor promoveu a entrada, o êxodo do povo em Canaã. O êxodo, a saída lá do Egito, e agora a entrada em Canaã. E aqui o comentarista ele fala assim, que Deus ele valoriza os detalhes.
E é interessante isso mesmo, que Deus ele é um Deus organizado e é um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Você pode observar que Deus sempre cuida dos detalhes da nossa vida. E olha o que diz aqui. Toda a natureza, obra de suas mãos, e é uma prova cabal desta verdade. Por quê? Olha o que diz. Porque teve o Êxodo e agora o Êxodo, mas ele quis que nesses fatos da libertação do povo e da entrada da terra prometida acontecessem no período da Páscoa. Olha que interessante, no período da Páscoa aconteceu a saída, agora a entrada também. E isso tem um acontecimento que aponta para quê? Para o Calvário, para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E por isso o símbolo também, na saída lá do Egito, de passar o sangue do Cordeiro nos umbrais, as portas. Outro detalhe interessante é que Deus criou circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividido em AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. E aí, para relembrar, né, o episódio de episódio de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrassem de que um dia Deus ele se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário numa Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Eu sempre digo desse Senhor Jesus que mudou a história da humanidade, desse grande líder que pegou 12 homens e transformou em pessoas grandes no meio de uma sociedade daquela época. É o poder de Jesus, é a força de Jesus, é isso que ele faz. Segundo tópico, ele vai falar assim da Arca do Concerto. A Arca do Concerto que aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem e por colunas de fogo. Agora, os hebreus têm algo diferente agora acontecendo. Seriam guiados pela Arca do Concerto. A Arca do Concerto, que a lição fala aqui, que era levada pelos sacerdotes, levitas, Josué 3:3, mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes nesse episódio. E essa arca, ela simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus nessa arca. Ela simbolizava a presença de Deus, porque Deus estava ali naquele lugar. Ao circundarem Jericó, e quando a levaram para o interior do Templo de Salomão, outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, quase 1 quilômetro de distância. O que são essas mudanças aqui? São as novas mudanças, circunstâncias agora. Agora, os hebreus não seriam mais peregrinos, eles estavam indo tomar posse daquilo que Deus já tinha prometido para eles. Era um momento agora que eles teriam que passar o Rio Jordão. Teriam na sua frente, teriam sua terra, habitariam, mas em tendas, porém em casas. A arca, ela representava aqui, como eu já falei, a presença de Deus e deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Esse símbolo da presença de Deus, era a presença de Deus ali na arca,
era para guiar também os hebreus. Essa circunstância agora que eles enfrentavam, essa mudança agora. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. Vamos ver o que diz aqui. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Olha o que ele disse. Ele deixou bem claro agora que Deus iria fazer maravilhas no meio do povo. Era para se santificar, ter vestes de santidade, porque Deus é santo. Então precisava agora de uma santificação. E aqui ele fala que as Escrituras, elas exortam-nos a quê? A ser santo, porque o Senhor é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. O povo de Israel agora, como a igreja, foi chamado para a santidade, que significava separação. Para eles entrarem na terra prometida, para que ocorresse isso, os guerreiros que estariam lá precisavam de uma santificação. Não é diferente para mim e para você, que nós precisamos em nossa vida nos santificar, nos separar do mundo, ser separado do mundo. Esse é uma ordem para que nós possamos ver a Deus, uma santificação. Então nós dependemos e precisamos viver em santidade. No tópico de número 2, ele fala aqui das dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. Então todo meio, todo trabalho, todas as bênçãos que nós temos para receber, no meio do trajeto, durante o trajeto, nós enfrentamos dificuldades. Sempre enfrentamos dificuldades. Você pode conversar com quem alcançou uma bênção, com quem esperava uma promessa de Deus, para chegar até a promessa, para chegar e receber aquilo que Deus falou, prometeu. Você pode conversar com todos os que já passaram por isso e vão dizer para vocês que é difícil, enfrenta grandes lutas. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas agora tinha que passar o Rio Jordão. E detalhe, passar o Rio Jordão para ter que enfrentar uma guerra sangrenta contra dezenas de cidades, estados fortificadas há séculos. E olha que a fortificação dela era difícil de adentrar. Jericó era desse jeito. Jericó é considerada, e pelas pesquisas, a cidade mais antiga do mundo, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos. Exigia muito mais do que coragem. Então teria que ter fé, teria que acreditar, confiar em Deus, naquilo que Ele prometeu. Então o Rio Jordão, ele precisava ser passado. Difícil a travessia, passar com animais, com pessoas, tudo isso, ter que passar, detalhe, essa façanha de passar num rio que estava inundado, o rio estava cheio, transbordando, e agora precisava passar. Era só fé em Deus para passar. No subtópico 2, ele vai falar assim, a bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegaram a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Então eles colheram ali bastante, comeram bem, colheram, se prepararam. O Senhor surpreendeu aquele povo dando o quê? Alimentos para eles, preparando eles para a travessia do Jordão, deu um excelente banquete para eles, boas-vindas para os filhos, está escrito aqui. E aí estava esperando os frutos lá do outro lado, na terra de Canaã. Está escrito que o Senhor
ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante sua face. Eclesiastes 2:26. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito, inclusive, os alimentos que podiam comer. Tinham alimentos que eram proibidos e eles tinham mandamentos para responder. Alguns tipos de comidas eles tinham que se abster. Eles não podiam se alimentar. Deus estava apresentando para eles alimentos bons e saudáveis, então eles tinham que abster-se de alguns outros alimentos. Mas Deus provou o seu povo, diz aqui, no deserto, e aí depois de tudo isso, eles estavam prontos para passar ali o Rio Jordão. E aqui no tópico seguinte, ele vai falar aqui o milagre da travessia do Jordão, quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram a água do rio, Deus começou a realizar um milagre. Então o povo começou a ver os milagres, o milagre que Deus estava fazendo. Tendo as águas se ajuntado de um lado do outro, fazendo 2 muros para que eles agora passassem o rio Jordão. Que tremendo isso! Que maravilhoso isso! O milagre Deus estava agora fazendo para eles. Fez 2 muros para que eles pudessem cruzar o Rio Jordão. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar o quê? A providência de Deus em remover obstáculos. Quando nós não conseguimos passar, quando nós não conseguimos atingir aquilo que precisamos, Deus, ele intervém e faz acontecer, como o milagre do Mar Vermelho, agora o Rio Jordão, e em nossa vida os milagres que Deus tem operado e que Deus sempre tem feito aí. No último tópico, ele diz assim, um evento para não esquecer. O memorial de Deus. Deus falou a Josué, Josué capítulo 4, versículo 1, para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhes narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Então nós olhamos assim, Deus, ele gosta que seja, que exista um memorial, que lembrem-se, que falem dos milagres dele, daquilo que ele fez. E aqui Deus mandou que eles colocassem essas pedras, tomassem as pedras do meio do Rio Jordão, do meio do Jordão. Interessante como a vida de cada cristão, Deus faz milagres com livramentos extraordinários de forma espiritual. E aqui Deus, ele gosta que eu testemunhe, que você testemunhe, de memoriais para a glória do nome dele, porque tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus eternamente, amém. É tudo para a glória dele. E no subtópico 2 ele vai falar o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Depois não se sabe quando, por ocasião do registro episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Então havia naquele lugar, na verdade, um lajeado com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Mas aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam ali em Canaã, juntas em um mesmo ideal. E isso nos ensina o Salmo 133, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, que a união ela tem um diferencial. E quando estamos juntos, focados numa mesma ideia, no mesmo foco, no mesmo projeto, Deus ele nos abençoa. E aqui o propósito dos memoriais, o último subtópico,
que ele fala aqui a respeito de várias ocasiões especiais, em que o povo levantou memoriais de pedras para homenagear, para glorificar e adorar a Deus. E aqui ele demonstra, Josué explicou que as gerações futuras, por meio de memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado, seja eles eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem, mas sempre para nos alegrarmos com os homens a quem Deus usa. E depois mencionar que o Senhor que abriu o Mar Vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão. Deus gosta de memoriais, mas para a honra e para a glória do nome dele, para a adoração do nome dele. Isso que ele gosta. Josué também demonstra que os monumentos serviram para que os povos da terra conhecessem ao Senhor. Josué 4, versículo 24. São memoriais que o nome do Senhor seria glorificado, seria adorado. Que você venha também fazer memoriais a Deus, que você venha testemunhar a Deus. A conclusão aqui, a travessia das tribos de Israel pelo Jordão constitui-se um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo, ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Deus é um Deus que faz milagres. Deus é um Deus que faz maravilhas. Que Deus abençoe você. Mando um abraço para todas as pessoas ali da igreja onde eu dirijo, da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, aqui em Telêmaco Borba, Paraná. Que Deus abençoe grandemente a vida deles e de todos que têm estado conosco, sempre adorando ao Senhor. Que você possa se inscrever no canal, que você venha divulgar, que você venha falar dos vídeos. Eu agradeço você que tem me dado apoio no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, principalmente nessa lição de jovens, que você venha nos ajudar a divulgar. Em nome de Jesus, é o que eu peço a você e te agradeço cada vez mais. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor.